Boa noite mais uma vez. Vamos dar continuidade hoje a essa série de palestras sobre educação. E eu gostaria que vocês abrissem em Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Versículos 18 a 20. Da mesma forma, ontem nós lemos 2 Coríntios 6, e geralmente aquele texto ele é aplicado na área do casamento, em julgo desigual. E esse texto aqui, ele geralmente, e por razões óbvias, é aplicado à questão das missões, plantação de igrejas. Mas como o de 2 Coríntios é um texto que também se aplica à educação no que diz respeito a julgo desigual, esse texto aqui também vai nos mostrar que parte fundamental da missão é a educação. E nós temos perdido isso, infelizmente. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, os versículos obviamente falam sobre a obra missionária da igreja, e os nossos antepassados entenderam bem que a obra missionária incluía não apenas a plantação de uma igreja, um local, onde o povo de Deus naquela região se reuniria, se congregaria, mas os nossos antepassados entenderam que a missão envolvia também o estabelecimento de escolas. E quando havia verbas sobrando, estabelecia-se também ou uma clínica ou até mesmo um hospital. Ou seja, a ideia era tanto o ministério da palavra, do ensino, mas também o ministério diaconal, especialmente na parte de saúde. Então você estuda a história de missões e você vai perceber isso. Você vai perceber tanto na tradição mais especificamente reformada holandesa, assim como na tradição presbiteriana e escocesa, você vai ver no século XIX, o chamado século das missões, onde quer que houvesse uma igreja reformada sendo instituída em qualquer nação, junto dela havia pelo menos uma escola também. Nós tivemos isso no Brasil, e nós tivemos isso principalmente ali na época de Calvino, quando ele chega em Genebra, e hoje essa primeira palestra é para demonstrar que realmente faz parte da nossa herança, sempre fez essa ideia da educação pactual por meio de escolas. E a própria escola aqui, tem o nome de João Calvino, não apenas uma homenagem, mas também um entendimento do que esse homem fez pela educação. Então, essa primeira palestra vai ser um pouco mais histórica. Prestem bastante atenção aí naquilo que a gente trouxe como resumo dessa temática. Idade das Trevas, geralmente quando se estuda história, chama-se a Idade Média de Idade das Trevas. E você, num certo sentido, ao afirmar isso, está faltando com a verdade. Num outro sentido, não. Geralmente, quem chama a Idade Média de Idade das Trevas são pessoas inimigas do Evangelho, que olham para uma idade, então, ali quase 1000 anos, em que parecia que a igreja romana
acabou colocando empecilhos para o potencial humano, para que o potencial humano se desenvolvesse. E aí quando você olha para como os humanistas chamam a Idade Média de Idade das Trevas, você percebe que, na verdade, o ataque deles é ilegítimo, mas nós olhamos para a Idade Média e vemos realmente que ela foi a Idade das Trevas no que diz respeito ao romanismo ter tirado do povo de Deus o acesso às Escrituras. Então a gente começa lidando com isso, por quê? Porque lá na Reforma Protestante, não apenas as Escrituras voltam para a mão do povo, na linguagem vernacular, nas diversas traduções, não apenas no latim agora, como na Reforma Protestante, você tem uma reformulação do que era, na verdade, a educação pactual. Então a Idade Média é onde você tem, por exemplo, a criação de universidades. A gente vai ver o exemplo disso já já. Esse escritor e especialista na Idade Média, Rossi, ele diz: hoje sabemos que o mito da Idade Média, como época de barbárie, era justamente um mito construído pela cultura dos humanistas e pelos pais fundadores da modernidade. Então, o que aconteceu na Idade Média? Dentre outras coisas, a Universidade de Bolonha, de origem laica, especializou-se no direito romano, permanecendo por muito tempo como principal local de estudos jurídicos na Europa. Um de seus alunos, cerca de 1495, e depois mestre ilustre, foi Copérnico. Do mesmo modo, os juristas bolonheses tornaram-se conselheiros procurados por príncipes e cidades, sobretudo nas regiões mediterrâneas. Esse é só um exemplo das diversas universidades que foram criadas exatamente na Idade Média. Ou seja, somente isso já seria suficiente para mostrar que não foram trevas no que diz respeito a conhecimento, academicismo e coisas do tipo, mas certamente a palavra de Deus foi esquecida, e aí sim nós podemos definir esse período como trevas e não luz. E aí, como é que isso se associa com Calvino? Olha, que foram os séculos IV e V para a elaboração dos credos, os concílios de Nicéia, Constantinopla, Éfeso, foram os séculos XVI e XVII para a confecção das confissões e catecismos. A razão nos parece evidente. Na Reforma, as igrejas logo sentiram a necessidade de formalizar a sua fé, apresentando sua interpretação sobre diversos assuntos que as distinguia da Igreja Romana. Com o passar do tempo, surgem outras denominações dentro da Reforma que discordavam entre si sobre alguns pontos. Daí a necessidade de estabelecer cada uma de per si os seus próprios princípios doutrinários. Por isso a necessidade de ensinar a guardar todas as coisas que nos tenho ordenado. Isso nós tiramos lá de Mateus 28. Fazer discípulos de todas as nações, ensinando. O verbo aqui é o verbo que dá origem à didática, aquilo que diz respeito ao processo de ensino e aprendizado. Então olha só que interessante. No quarto e quinto séculos, você tem a formulação das doutrinas cristãs, lutando contra as heresias da época. Você tem um período aí de 1000 anos, que a gente chama de Idade Média, e depois desse período, mais uma vez, a reforma acontecendo e a formulação de credos e confissões, nada distintos teologicamente daquilo que veio antes, mas agora mais aprimorados, mais amplos, também respondendo às heresias da época. Nós sabemos então que é exatamente aí que Calvino se encontra, Ele diz: que costume é esse de professar o Evangelho sem saber o que ele significa? Para os papistas, que se deixam dominar pela fé implícita, tal coisa pode ser suficiente, mas para os cristãos não existe fé
onde não haja conhecimento. Olha só, Calvino não está fazendo nada de diferente que Agostinho fez. Lembra da frase de ontem? Credo ut intelligas, creio para entender. Calvino está aqui, como ele bem dizia, montando nos ombros de Agostinho, dos pais da igreja, para mostrar, em primeiro lugar, o desastre que o catolicismo romano havia estabelecido naquela época, onde a fé implícita, ou seja, você tem que acreditar, você tem que aceitar, porque o Papa disse, porque o concílio disse, e você não precisa entender, na verdade, a sua fé. Calvino rejeita isso e fala, não, como é então que nós treinamos os crentes para que a fé deles seja uma fé racional? A obra do próprio Bavinck, né? Nossa fé racional, não é racionalista, não é uma fé meramente empirista, uma fé que tem conhecimento. Pelas palavras de Calvino, podemos observar a necessidade latente do ensino e estudo constante da palavra de Deus, a fim de que cada homem, sendo como é, responsável diante de Deus, tenha condições de se posicionar diante de Deus de forma consciente. A fé explícita é patenteada pela igreja por intermédio do ensino da palavra. Então os nossos filhos são batizados na infância e eles são treinados para que o mais cedo possível possam responder com suas mentes e corações a respeito da fé ou da esperança que neles habita. E aí nós começamos a ver então que Calvino, em primeiro lugar, ele é um modelo de educação. Ele não apenas trabalhou com educação, ele mesmo, a sua vida é um modelo disso, tá? Já bem cedo, Calvino revela o seu fino método de análise filológica e literária aprendido com os humanistas. Ele evidencia isso em sua primeira obra escrita, publicada inclusive com seus próprios recursos, a edição comentada do livro de Sêneca, De Clementia. Trata-se do principal monumento dos conhecimentos humanísticos do jovem Calvino, diz McNeill. O sólido trabalho de um humanista muito jovem e já brilhante, comenta Boyce. Um erudito de primeira linha, acrescenta Parker. Resume um teólogo católico especialista em Calvino, Ganoski. O seu comentário sobre De Clementia é a epítome de um estudo humanista de um documento antigo. Vejam que nós estamos usando a palavra humanista de duas formas. O humanismo antropocêntrico, longe das escrituras, é algo obviamente ruim. Mas o humanismo à luz das escrituras é exatamente aquilo que Calvino experimentou na sua vida e agora transmite a Genebra, principalmente por meio da academia, da escola, da educação, do treinamento para que a fé seja com todo o conhecimento possível. Ele foi treinado aos pés de pessoas bem preparadas, assim como Moisés foi treinado dentro do palácio de Faraó, para depois destronar Faraó. Aqui Calvino, então, na providência de Deus, estudaram nos Collège de la Marche, Colégio de Montaigu, Universidade de Orleans, Universidade de Bourges, tendo como mestres alguns dos grandes professores da sua época. Conhecia bem a dureza, em Montaigu, estrutura e rotina universitária. Antes de ser um teólogo, ele foi um humanista. A sua filosofia de ensino reflete a sua apurada formação e maturidade intelectual, dentro de um referencial que partia das escrituras, tendo a soberania de Deus como princípio orientador e a glória de Deus como fim de todas as coisas, inclusive de nosso saber. Percebam então que Calvino propõe uma alternativa até mesmo àquilo que representava a sua formação. Isso aqui é interessantíssimo. Eu dei dois exemplos, um bíblico e agora um da história. Então imagine só, nós olhamos para Êxodo, nós olhamos ali para a preservação de Moisés, um bebezinho ameaçado pelo próprio Faraó, guardado ali pelo Espírito Santo, adotado
por uma das filhas de Faraó e cresce como um príncipe ali, aprendendo matemática, medicina, astronomia, música, tudo aquilo que um grande líder precisa para guiar um povo diante das suas dificuldades. E aí alguém pensaria assim: viu, pastor, isso é um exemplo então para que os nossos filhos estudem debaixo de Faraó, debaixo de César, nas grandes universidades, para serem treinados e se tornarem grandes líderes. Mas tanto a situação de Moisés como a situação de Calvino devem ser vistas como exceções e não a regra. Por que isso? Porque você vê em Calvino alguém que tem todo esse treinamento que poderia dizer: viram? Nós podemos então enviar os nossos filhos para esse tipo de escola ou educação, e quando eles voltarem, nós filtramos os problemas e eles têm o conhecimento sem todas as suas dificuldades. Calvino poderia defender isso. Ele foi um resultado disso, mas ele oferece a alternativa das escrituras, da educação pactual. E esse é um dos maiores problemas quando eu dou palestras nesse assunto. Geralmente, espero que não aconteça aqui, algum pai chega para mim depois das palestras e diz assim: olha, muito bom o conteúdo e tal, mas eu estudei em escolas que não tem nada a ver com a Bíblia, os meus filhos estudaram em escolas que não tem nada a ver com a Bíblia, e deu tudo certo no final. Nós estamos bem. E aí você pergunta: o que é estar bem? Aí geralmente a resposta é pragmática: estamos bem empregados, né? E tudo aquilo que nós imaginamos para os nossos filhos. E esse mesmo pai, ele não teria a mesma reação pragmática, por exemplo, se ele tivesse usado drogas na juventude, mas agora ele está bem, foi liberto desse vício e tudo mais. Ele não permitiria que seu filho usasse drogas para depois, então, eventualmente se libertar. E é por isso que Calvino, então, apesar de todo o treinamento fora das escrituras e do pacto, uma vez que ele se converte, que ele se torna um grande líder cristão, ele vai nos mostrar o que é que a igreja faz em termos de educação. Quando ele chega em Genebra, de 36 a 38, a primeira fase que ele fica lá, ele já insistiu junto aos conselhos para melhorar as próprias condições do ensino, bem como os recursos das escolas. Ele apresentou ao Conselho Municipal um projeto educacional gratuito que se destinava a todas as crianças, meninos e meninas, tendo um grande apoio público. Dessa proposta surgiu o Colégio de Rio. Temos aqui o surgimento da primeira escola primária gratuita e obrigatória de toda a Europa. Olha só, a gente falou aqui da Idade Média. A Idade Média, com todo o seu humanismo, ou pré-humanismo, com todas as suas universidades, mas que ainda limitava o estudo aos conventos e mosteiros. A maior parte das crianças não tinha aquilo que começa a acontecer agora, depois ou durante a Reforma Protestante. No entanto, o Colégio de Rio encerrou suas atividades durante o período de Calvino em Estrasburgo, sendo reativado sua volta definitiva para Genebra em 1541. Tá? Então vejam a importância que Calvino dava a esse conhecimento por meio da educação. A partir de 1541, então, com seu retorno, com todas as lutas que enfrentou em Genebra, pôde, contudo, reestruturar o sistema educacional dessa cidade. Visto que o Estado estava empobrecido, apelou para doações e legados. E tem um biógrafo de Calvino que mostra para nós que ele saía de porta em porta em Genebra pedindo recursos para a Academia de Genebra. Fiel ao seu princípio de que as escolas teológicas são berçários de pastores,
Calvino, que havia trabalhado com Johannes Stern em Estrasburgo, criou uma academia em Genebra, dividida em escola privada e escola pública, tendo seu culto inaugural em 5 de junho de 1559, no Templo de Saint-Pierre. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para vocês verem. A Academia de Genebra é inaugurada em 1559. Quando é que ele chegou em Genebra? Em 1536, e depois só volta em 1541. Ou seja, ele estabeleceu o Colégio de Rive, mas a Academia de Genebra ela só é fundada de fato praticamente 20 anos depois. Por que eu estou dando essa informação aqui? Porque isso nos dá esperança, né? Pelo menos para mim. Eu já venho estudado sobre esse assunto, sempre fui da área de educação pela minha formação, mas comecei a associar o que as Escrituras ensinam sobre isso, né, com a vocação educacional desde 2004, quando eu fui para os Estados Unidos fazer o seminário, e lá eu vi uma regra e não uma exceção de igrejas tendo escolas, e escolas verdadeiramente pactuais, não aquelas cristãs dicotômicas como nós vimos ontem. E ali aquilo despertou, né, o meu desejo de realizar no Brasil aquilo que lá já se faz há anos e anos e anos, pela obediência deles à palavra e seguindo a herança reformada. Então veja, já faz 13 anos, né, que teoricamente, pelo menos eu estou nessa luta. Faltam 7 aí para a gente iniciar alguma coisa lá em Teresina ou em qualquer outro lugar, e para vocês também plantarem algumas sementes para vermos os frutos sendo colhidos. Então Calvino passou quase 20 anos lutando para ter então depois a Academia de Genebra. Como diz Pompé, a academia teve uma origem modesta. Calvino, no entanto, esforçou-se por constituir um corpo docente competente, sendo ajudado nesse propósito por um incidente político. Alguns ministros de Lausanne, que em 1558 haviam protestado contra a proposição de Berna a respeito da autoridade secular, foram depostos em janeiro de 1559, vindo para Genebra. No entanto, a academia no seu início teve apenas 5 professores: João Calvino e Theodore Beza, que revezavam no ensino de teologia, Antoine Raoul Chevalier, ou Le Chevalier, professor de hebraico, François Bergot, professor de grego, e Jean Tagot, professor de artes e filosofia. E aqui é justamente onde todas as outras chamadas matérias eram incluídas, tá? Então vejam, algumas pessoas dizem assim: mas a Academia de Genebra era um seminário teológico. Não, era mais do que isso. Nós veremos já a escola privada e a escola pública. Então, a Academia de Genebra era uma preparação dos jovens para sim estudarem então, ou especificamente teologia e se tornarem ministros, ou outras áreas do conhecimento, tá? Era uma escola de fato completa e integral. A base da formação educacional de Genebra era a Bíblia. Competia à família, apesar de suas limitações iniciais, e ao Estado o cuidado com a educação. No entanto, a igreja tinha um papel especialíssimo. Por essa razão, os ministros da palavra assumiriam a tarefa da educação nas escolas elementares e nos colégios de Genebra. Aqui algumas informações importantes. Parece que a gente está entrando em contradição com algo que eu falei ontem. Ontem eu insisti na primeira palestra que o Estado, biblicamente falando, ele não tem nada a ver com a educação. Poxa, mas aí você vê lá em Genebra, tanto a família como o Estado tinham cuidado com a educação. Aí nós lembramos o que era o Estado em Genebra. Era praticamente uma teocracia. Então, quando nós vemos o Estado
não seguindo aquilo que a Escritura ensina no que diz respeito às suas prerrogativas, aí sim nós vemos que a educação é algo que deveria ser limitado à família e à igreja. Mas quando o Estado entende a sua posição, civilmente falando, dentro de uma situação teocrática, então o Estado ele não intervém na educação, mas ele pode usar parte dos seus recursos para isso. Tá? Então, na verdade, a Bíblia condena o intervencionismo estatal. E é aquilo que eu falei: se César está me dando dinheiro para ter os meus filhos na escola, ele pode exigir a forma como meus filhos vão ser educados. Tá? E a outra questão, deixando bem claro, que não precisa ser diferente hoje, ministros da palavra, que cabe uma lembrança eclesiológica fantástica para nós. Pelo menos dentro da linha de Westminster, nós vemos que aqueles teólogos definiram que o ministro da palavra, ele também pode ser um doutor ou mestre. Ele pode ter esse dom e talento mais exacerbado. E nesse sentido, além de servir a igreja, ele servia também as escolas e os seminários. Tá? Haveria aquele ministro que estaria mais à frente da igreja, pastoreando, e talvez um ministro, seu auxiliar ou co-pastor, que estaria ligado à escola ou até mesmo a uma educação teológica mais avançada. Lutero, na mesma linha de Calvino, ensinava: onde as Sagradas Escrituras não são a regra, eu aconselho que ninguém envie seu filho para lá. Claro que a gente hoje chamaria Lutero de radical e tal, mas eu creio que nós devemos concordar exatamente com essa afirmação. A academia, aqui está a estrutura dela, ou seja, escola privada e escola pública, iniciou com 600 alunos, gente. 600 alunos. Aumentando já no primeiro ano para 900 alunos. Quantos alunos tem aqui na João Calvino? 130. Tá? E a João Calvino já tem quantos anos? 14 anos. Então, talvez daqui a 6 anos, com 20 anos, ela tenha esse número aí. Coube a educação dos protestantes de língua francesa, atingindo em sua maioria alunos estrangeiros da França, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Itália e de outras cidades da Suíça. Calvino não concebia a academia distante da igreja. Antes sustentava dois princípios fundamentais: a unidade da academia e a união íntima da academia com a igreja. Com este propósito, todos os professores estavam sob a jurisdição disciplinar da igreja, devendo subscrever a confissão de fé adotada. Isso não é sonho, isso não é ideal, não é utópico, é algo que já aconteceu, é algo que nós podemos ver nos nossos dias também. Ali a lembrança do que eu falei no início: missões, então, igreja, escola e hospital, ou qualquer área diaconal, né, necessária naquela região ou situação. A instituição era dividida em duas partes principais: a escola privada, que equivalia ao colégio, o ginásio, né, antigamente no Brasil chamava-se ginásio, inclusive, dividido em 7 séries, e destinava-se aos jovens até os 16 anos, e a escola pública ou academia, que continuava o colégio, ministrando ensino superior. O currículo incluía disciplinas tais como, aí olha que interessante, não era só teologia, hebraico, grego, filosofia, matemática e retórica. Entre outros, eram estudados autores gregos e latinos, como Heródoto, Xenofonte, Homero, Demóstenes, Plutarco, Platão, Cícero, Vigílio e Ovídio. Vejam aqui então, tanto a influência humanista de Calvino, como a influência escriturística da pedagogia. Calvino não era um dicotômico,
né? Ele não diria que Heródoto, Xenofonte, Homero e aqueles todos eram autores seculares e o que as nossas crianças precisam então é apenas das escrituras. Não. Ele mostrou que esses homens, assim como toda a área de conhecimento, eram extremamente necessários na preparação de líderes, cidadãos do reino dos céus. Aí Calvino escreve nas suas Institutas: admito que a leitura de Demóstenes ou Cícero, de Platão ou Aristóteles, ou de qualquer outro da classe deles, nos atrai maravilhosamente, nos deleita e nos comove ao ponto de nos arrebatar. Essa citação, e dentro do que o autor falou sobre a academia, infelizmente essa citação está um pouco fora de contexto. Veja, ele não está desvalorizando a leitura dos clássicos, e a gente vai ver isso na próxima palestra, mas na verdade ele escreve essa citação aí num contexto em que ele está exaltando a palavra de Deus. Ele está dizendo: se esses autores nos atraem maravilhosamente, nos arrebatam, ainda mais a literatura sagrada. Então isso precisaria ter ficado evidente, mas não ficou aí dentro do que o autor quis passar. Então, com o estabelecimento da academia, o historiador Charles Bourgeot, antigo professor da Universidade de Genebra, disse que esta foi a primeira fortaleza da liberdade nos tempos modernos. A academia tornou-se grandemente respeitada em toda a Europa. O grau concedido aos seus alunos era amplamente aceito e considerado em universidades de países protestantes, como por exemplo a Holanda. O historiador católico Marc Bernard comenta que a academia será daí em diante um viveiro de pastores para toda a Europa reformada. A academia contribuiu em grandes proporções para fazer de Genebra um dos faróis do Ocidente, admite Daniel Roth. A formação dada em Genebra era intelectual e espiritual. Os alunos participavam dos cultos das quartas-feiras, bem como em todos os 3 cultos prestados a Deus no domingo. Um escritor referiu-se a Genebra deste modo: Deus fez de Genebra sua Belém, isto é, sua casa do pão. Então você vê aí essa relação igreja-escola, escola-igreja, que era exatamente o que Calvino defendia. A formação dada em Genebra era intelectual e espiritual. Isso nós já vimos. Assim, Genebra se tornou um grande centro missionário, uma verdadeira escola de missões, porque os refugiados que lá se instalaram puderam posteriormente levar para os seus países e cidades o evangelho ali aprendido. O estabelecimento da academia foi em parte realizado por causa do desejo de suprir e treinar missionários evangélicos, informa-nos McKinnon. Destacamos que, com exceção de Isaías, todos os comentários de Calvino sobre os profetas consistem em sermões direcionados a alunos em treinamento para o trabalho missionário, principalmente na França. Olha que legal. E aqui nós vemos o benefício que o próprio Brasil teve, né? Calvino enviou para o Brasil, mais ou menos nessa época aí, missionários huguenotes, né? Franceses huguenotes, que chegaram ali no Rio de Janeiro, foram bem recebidos no início, depois foram perseguidos pela sua fé. E Villeneuve ali exigiu que eles escrevessem então uma confissão de fé, em tantas horas apenas, aprisionados e sem qualquer recurso em termos de livros ou literatura. E aqueles homens escreveram então a confissão de fé de Guanabara. Se você ainda não teve acesso a esse documento, você precisa lê-lo. Ali aqueles homens, eles não tinham acesso a qualquer literatura. Eles citaram escritura, eles citaram decisões conciliares, eles citaram aquilo que pais da igreja haviam dito, mostrando então a capacidade intelectual daqueles homens. Como eu falei ontem, né? Nós deveríamos preferir mestres ligados ao pacto, que talvez não tenham tanta formação acadêmica assim, do que aqueles que têm formação acadêmica e nenhuma ligação ao pacto.
mas não há qualquer dificuldade, ou pelo menos não deveria haver, para que esses mestres pactuais fossem gigantes intelectuais. E isso havia em Calvino, e nesses tantos homens e até meninas formados, nesse colégio na Academia de Genebra. Sem dúvida, entre os reformadores, Calvino foi quem mais amplamente compreendeu a abrangência das implicações do Evangelho nas diversas facetas da vida humana, entendendo que o Evangelho não é uma doutrina de língua, senão de vida. É até o que está ali no cartazinho, eu acho, do colégio. Não pode assimilar-se somente por meio da razão e da memória, senão que chega a compreender-se de forma total quando ele possui toda a alma e penetra no mais íntimo recesso do coração. Por isso ele exerceu poderosa influência sobre a Europa e os Estados Unidos. Chartier demonstra com alguns testemunhos históricos que toda a cultura protestante estava vinculada à leitura da Bíblia. Nós vemos aqui a influência dele nos Estados Unidos. Chega a dizer que Calvino, de certo modo, pode ser considerado o pai da Nova Inglaterra e da República Americana. Nos Estados Unidos, a história do início da tipografia se confunde com a criação de uma escolinha conhecida hoje como a Universidade de Harvard. Os puritanos foram pioneiros em ambas as iniciativas. Apenas 6 anos depois de sua chegada a Massachusetts, a Corte Geral da Colônia já havia votado 400 libras para a criação de uma escola ou faculdade. O colégio foi criado em 1636 na vila de Newtown, recebendo posteriormente esse nome, Harvard, em homenagem ao pastor puritano John Harvard, que havia doado cerca de 800 libras, metade de suas propriedades, e uma biblioteca com 260 títulos, perfazendo um total de cerca de 400 volumes. A escola recebeu outros donativos e o Estado completou o resto. A escola foi mantida durante seus primeiros anos, parcialmente pelo sacrifício de fazendeiros, que contribuíram em trigo para sustentar professores e alunos. E aí você vê um outro perigo, Às vezes Deus nos concede até mesmo uma escola verdadeiramente pactual, que se torna talvez até uma faculdade, uma universidade pactual, mas se nós não tomarmos cuidado também com a preservação, essa escola pode, em uma geração, virar Harvard, Yale, Princeton, o grande seminário presbiteriano do século XIX, início do século XX, hoje também é uma faculdade completamente liberal e humanista no sentido negativo da palavra. A ignorância era algo extremamente temido dentro do modelo educacional reformado puritano, ou seja, aquela rejeição da fé implícita, Tem que acreditar porque é assim. Para tanto, o estudo era amplo, oferecendo uma visão abrangente de todos os ramos do saber, evitando a dicotomia entre o saber religioso e o não religioso, o espiritual e o natural. Como exemplo disso, vemos que os estudantes ministeriais em Harvard não apenas aprendiam a ler a Bíblia na sua língua original e a expor teologia, mas também estudavam matemática, astronomia, física, botânica, química, filosofia, poesia, história e medicina. Então é mais ou menos assim: se Moisés foi bem treinado em todas aquelas áreas, debaixo das heresias pagãs de Faraó, quão mais bem treinado são os nossos jovens em todas essas áreas, debaixo do pacto e das promessas de Yahvé. É uma proporção bem clara e bem direta, Da mesma forma que Calvino, sabendo do seu treinamento ligado a humanismo antropocêntrico, ele então resgata tudo isso dentro do pacto, dentro daquilo que Deus estabeleceu. A educação, portanto, visava preparar o ser humano para melhor servir a Deus na sociedade, a fim de que Deus fosse glorificado. A educação reformada puritana não tinha um fim em si mesma, antes era caracterizada por um propósito específico, conforme definiu John Newton em 1644. O objetivo da aprendizagem é corrigir as ruínas de nossos primeiros pais,
recuperando conhecer a Deus corretamente. E a partir deste conhecimento, amá-lo, imitá-lo e ser como Ele, do modo mais aproximado possível, tornando nossas almas possuidoras de verdadeira virtude, que unida à graça celestial da fé, constrói a mais alta perfeição. E o profeta Jeremias já havia falado sobre isso, quando Deus chama o povo ao arrependimento. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Em pleno século 21, nós temos antigas veredas maravilhosas, para as quais nós não apenas podemos, mas devemos voltar, para que tenhamos aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo mais academias pactuais, para vermos então aquilo que Calvino viu, os puritanos viram e tantos outros que foram fiéis na sua geração. Voltemos às antigas veredas e descobramos qual é o melhor caminho. A próxima palestra vai falar um pouco mais sobre isso. Obrigado.